O que diz aqui em Êxodo 4:10, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo, o mudo, quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Vá. O Senhor estava impulsionando, encorajando Moisés a ir para uma grande missão de libertar todo o povo, a nação de Israel. Mas ele se sentia inseguro, incapaz. Para ele não era capaz. Não era para ele. O Senhor estava enganado. Deus estava enganado, estava escolhendo a pessoa errada. Ele não tinha condições para fazer o trabalho. Não tinha facilidade para falar, não era eloquente, não falava bem. Estava fora há muitos anos, 40 anos. Com medo do povo não ouvir, o desafio era muito grande. Enfim, muita coisa. E se você estudar, você vai ver que ele estava lutando para convencer a Deus para mudar de ideia. Por favor, Deus, mude de ideia. Sabe, eu penso que no futuro, quando os anos foram passando, Moisés deve ter agradecido muito a Deus, por Deus não ter mudado de ideia. Por Deus não ter sido convencido por ele. Porque lutou para convencer a Deus que ele não era capaz. Que não era para ele. Que Deus estava enganado enviando a pessoa errada. Mas à medida que ele foi se desenvolvendo e foi vendo Deus fazer, certamente ele dizia, obrigado Deus por não ter me dado ouvidos. Obrigado Deus por não ter mudado de ideia. Obrigado Deus por não ter se rendido à minha insistência. Obrigado Deus. Porque às vezes, nós somos humanos e enxergamos até ali. Muitas vezes a nossa visão é muito curta. Mas Deus vê longe. Deus sabe como trabalhar. Ele sabe como fazer. E quantas vezes Ele coloca algo diante de nós e na nossa opinião, na nossa visão, não é para nós. Não vamos conseguir, não vai funcionar, não vai dar certo. Ou é desafiador demais. O medo de encarar aquele desafio faz com que a pessoa se renda à covardia, ao medo e não queira seguir. Se Deus tivesse mudado de ideia, como eu estaria falando de Moisés hoje? De uma outra pessoa? Talvez de ninguém que morreu no deserto. Morreu lá no deserto, cuidando de um rebanho. De ninguém. Mas Deus estava determinado a fazer deste homem um homem grande. Colocar algo grande nas mãos dele. Um líder. Um homem que ia mudar a história. Liderando cerca de 3 milhões de pessoas. Levando a terra prometida. Um instrumento nas mãos de Deus. Deus falava com ele. Meu Deus, que coisa incrível. À medida que ele foi tendo experiências com Deus, Deus falava com ele. Deus revelava a ele. Os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por este homem que está dizendo aqui, nós lemos. Não, Senhor, manda outro, eu não tenho facilidade para falar, isso não é para mim. E este homem escreveu o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia.
Este homem viu Deus. Este homem ouviu Deus. Este homem recebeu o poder de Deus. Ei! E ele estava lutando para convencer a Deus que não era uma boa ideia. Ele estava aqui lutando para convencer a Deus que Deus estava enganado, que ele era a pessoa errada, que não era certo ele ir. Manda outro, Senhor. Mandarão. Eu não, Senhor. Eu não tenho facilidade para falar. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não é para mim. O povo não vai me ouvir. Isso não vai dar certo, Deus. Será que Deus não está impulsionando você a seguir e você está dando uma de Moisés? E se Deus tivesse mudado de ideia, eu quero voltar a dizer... Este homem incrível, este líder extraordinário, nunca teria sido líder extraordinário. Teria morrido lá no deserto, cuidando de um rebanho. No entanto, ele tem uma história de poder que nos encoraja. Por quê? Porque Deus não mudou de ideia. Então, se Deus está te impulsionando a ir, se Deus está dizendo, vamos, encare, tenha coragem, encare o desafio, siga em frente, seja corajoso, corajosa. Eu tenho esta obra com você, vá fazer, eu vou abençoar, eu serei com você. E você está aí dizendo, não, Senhor, eu acho que eu não dou conta, não, Senhor, eu acho que não é para mim, eu acho que é desafiador demais, eu não posso, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade, eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não vou conseguir, eu não sei falar, Senhor, eu não tenho competência, Senhor, não vai dar certo, Senhor. Eu penso que não é para mim. Deus está falando, é. Deus está falando, é. Vá. Vamos. Deus está falando, é para você sim. Para de arrumar desculpas. Para de se render à covardia. Para de permitir que o medo domine a sua vida. Siga. Encare o desafio. Coragem. Se Deus está colocando diante de você, é para você. É para você e Ele vai te dar condições. Ele vai te dar condições. Ele deu condições a Moisés. Ele capacitou. Deus vai capacitar você. Deus nos envia. Deus coloca diante de nós o desafio e nos capacita. Se Deus tem te impulsionado a ir, vá. Se Deus tem te motivado a ir, vá. Se o medo está sendo maior do que o que o Senhor tem falado, tem impulsionado, tem mostrado, rejeita isso. Porque Deus nos envia e nos capacita. Quantas vezes o Senhor coloca diante de nós um desafio, mas Ele quer que a gente encare, porque Ele quer operar. Ele quer operar. Sabe, quando Deus colocou no meu coração de abrirmos o nosso negócio há muitos anos, era algo desafiador. Nós não tínhamos competência. Mas sabe, eu acreditei naquilo e eu fui, e Deus nos capacitou. E fomos bem-sucedidos. Deus quer te abençoar. Sabe, a palavra profética para este ano é que a glória da última casa será maior do que a da primeira. E quando nós começamos a ler, o Senhor diz coragem, segunda vez coragem, terceira vez coragem. Tem faltado coragem em muita gente. Ah, Senhor, não é para mim, Senhor, eu não sei falar, eu não tenho competência, é desafiador demais, é difícil demais, e Deus está dizendo, eu vou te capacitar. Eu quero te dar esta vitória. Vá. Encare o desafio sem medo. Pare de arrumar desculpas. Sabe, Moisés muitas vezes deve ter pensado, obrigado, Deus, porque não mudou de ideia. Se você seguir corajosamente, você também amanhã vai dizer, obrigado, Deus, pelo Senhor, por não ter mudado de ideia, por ter colocado diante de mim esse desafio e me empurrado para ele.